galerinha do Literatura, olha aí, eu de volta. Chegamos a mais uma aula. Tava com saudade? Pois é, devido a essa semana aí de mega feriado em São Paulo, o espaço entre as nossas aulas acabou ficando um pouquinho maior, né? Nossos alunos, né, da escola em que eu trabalho, ganharam um tempinho a mais para fazer as atividades dessa semana. Hoje estou aqui para lançar a aula do primeiro ano do ensino médio. Vou falar sobre um assunto que tem a ver com todo mundo. Quem estuda, quem já estudou, quem pretende estudar. O tema da nossa aula de hoje é texto informativo. Vamos lá, chover no molhado, falar o que todo mundo já sabe, mas não custa repetir. Já é inscrito no canal? Se não, clica no sininho, se inscreve para você não perder nenhuma das nossas aulas. Galera, hoje a gente vai falar sobre texto informativo e sobre um tipo específico de texto que a maior parte da gente acha que já conhece, acha que já sabe tudo, que sabe produzir, que tá tudo certo. E aí, quando você vai pegar lá umas atividades, não é bem assim, todo mundo sempre dá uma escorregadinha. Nós falaremos sobre texto informativo com ênfase na notícia. O texto informativo, como o nome já diz, é aquele que informa alguma coisa. Ele vai pegar um determinado assunto, um determinado tema e vai trazer novidades, informações sobre esse assunto, novos dados, enfim. Acho que o nome já deixa bem claro. Dentro dos textos informativos, nós temos vários gêneros, né? Vários outros subgêneros, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um verbete de enciclopédia é um texto informativo, uma notícia é um texto informativo, uma reportagem é um texto informativo, um artigo científico também. Nós temos algumas características que variam de um texto para o outro, como, por exemplo, um texto científico, obviamente, nós encontraremos muitas palavras específicas da ciência, né? Termos científicos, como a gente chama. Já numa notícia, obviamente também dependendo do público-alvo, né, de que público aquele jornal, aquela revista atende, eu também tenho uma variação nessa linguagem. Por isso, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a notícia, que é um gênero bastante comum para todos nós. Então, antigamente as pessoas tinham acesso a esse tipo de texto, principalmente pelo jornal impresso, e hoje, né, o maior ponto de acesso aí às notícias são os sites, a plataforma online. Vamos lá. As principais características da notícia são: possui traços tanto narrativos quanto descritivos, porque dentro daquela informação que ela, né, daquela informação que será passada, eu posso descrever o que aconteceu, como eu posso ter a fala de alguém e a narração de como isso sucedeu, certo? Outra característica importante da notícia é que ela tem um caráter de novidade, de algo atual, algo recente, né, recém-acontecido, e a intenção é justamente informar, contar para a população, enfim, para o público leitor, o que é de novo que aconteceu. Só que existem algumas formas, né, alguns detalhes de se contar isso. Por exemplo, geralmente os títulos, a gente chama de manchete, os títulos de uma notícia vêm com o verbo no presente do indicativo. Sim. Arqueólogos brasileiros fazem importante descoberta no interior do Maranhão, por exemplo. Apesar de eu saber que essa descoberta foi feita ontem, semana passada, se eu for publicar essa notícia, esse verbo ele fica no presente, com a intenção de mostrar que isso é uma novidade, que esse fato é recente. Nós veremos agora um exemplo de manchete e um exemplo de olho da notícia. O que é o olho da notícia? É o subtítulo. Geralmente são 2 ou 3 linhas que vêm logo em seguida da manchete, né, do título principal. Resume, basicamente é isso. Toda aquela informação que será passada adiante. Vamos à análise. Escolhi uma notícia de julho de 2015, já que as atuais não estão tão animadoras. Um assunto amplamente comentado na época. Em São Paulo, consumidores resistem à cobrança por sacola plástica. Portanto, essa é a nossa manchete. É onde está o título. Observem na presença do verbo resistir no presente do indicativo. Consumidores resistem.
Agora em destaque temos o olho da notícia, em outros gêneros também conhecido como subtítulo. Obrigatória desde abril, as novas sacolas renováveis causam polêmica e são motivos até de disputas judiciais. Observem aqui a manutenção dos verbos no presente do indicativo. Causam e são, apesar de sabermos que a notícia se refere a acontecimentos anteriores. Outra importante característica da notícia é o lead, né? Em inglês, L-E-A-D, em português, L-I-D-E, né? A versão aportuguesada da palavra. O lead nada mais é do que o primeiro parágrafo de uma notícia. Nesse primeiro parágrafo, nós temos um resumão da informação. Se eu ler o lead de uma notícia, eu já basicamente saberei dados suficientes sobre toda aquela informação. Eu posso prosseguir na minha notícia, me aprofundar e querer mais detalhes, saber outros pormenores da situação. Mas, se eu ler o lead, eu já consigo saber o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, podendo também saber por quê e como. Tomando como exemplo a continuação da notícia sobre as sacolinhas renováveis em São Paulo, observe o primeiro parágrafo da notícia. Grandes redes de supermercado voltaram a cobrar pela distribuição das sacolinhas plásticas na capital paulista nesta segunda-feira 13. Observe que, ainda sendo pequeno, este lead nos informa o que aconteceu, a cobrança de sacolinhas, com quem aconteceu, com as grandes redes de supermercados, onde, em São Paulo, reforçado pela ideia de capital paulista, e quando, segunda-feira, 13. Outro assunto bastante importante na questão de notícia é um fenômeno que vem acontecendo há alguns anos. Quando o jornal ele era impresso e cada pessoa recebia esse jornal na sua casa, fazia uma assinatura, havia muita confiança naquele conteúdo, né? Todo mundo sabia a fonte, todo mundo sabia onde aquilo era impresso e como chegava na nossa casa. Com o advento da tecnologia, né, com a chegada da tecnologia aos lares de todos nós e com a possibilidade de qualquer pessoa editar algo que está na rede, nós tivemos início a um fenômeno que hoje todo mundo com certeza já ouviu falar, que são as fake news. Então hoje qualquer pessoa pode entrar na internet, editar e, sabendo, né, as características que uma notícia possui, pode forjar essa informação. Existem muitos perigos nessa situação. Nós temos que entender que existem pessoas que se baseiam nas informações que elas encontram na internet para tomar decisões, para sair de casa, para ir a um determinado lugar. Então, se eu disser que determinado lugar abrirá no feriado, pode ser que tenha uma pessoa que vá sair de casa para ir a esse lugar nesse dia e estava sem condições. Isso é só um exemplo bem pequeno. Coisas de proporção bem maior podem acontecer. Então, o que fazer para combater as fake news? Então pensem, se na época do jornal impresso a confiança era justamente porque eu sabia de onde vinha e eu tinha noção de como isso chegava até mim, basicamente a ideia é a mesma. Eu preciso checar a fonte, saber de onde saiu essa notícia. É um dever de cada um de nós checar se aquela informação é de fato verdadeira, ok? É um compromisso de cidadão. Acho que é isso então, galera. Espero, né, que tenha ficado claro para vocês quais são as características de uma notícia. E eu pensei em perguntar o que vocês gostariam de ver estampado nas páginas do jornal, né, no próximo dia. E eu tenho certeza que para todos nós seria a cura, né, do coronavírus, para que todos nós pudéssemos, se não voltar à vida normal, pelo menos continuar caminhando com as nossas vidas. Então, acho que esse seria o desejo de todos. Mas, pensando nisso, então me contem. Além disso, qual seria a melhor notícia para vocês a estar estampada no jornal de amanhã? Tchau, tchau, galera, e até a próxima aula.